Olá, muito boa tarde. Olá. Sextamos. Pois Muito é. boa tarde, meus amores. Que coisa boa, Bom, findando hein? uma semana muito especial. Graças a Esse Deus. programa muito querido, que eu sei que você gosta do Entre Família e a gente faz com muito amor pra você. E que essa tarde de sexta-feira seja muito, muito abençoada. É verdade, hein? E a semana toda está sendo especial porque você tem aprendido, a gente, né, como um todo, a gente tem aprendido alguns passos aí para não deixar a semana tão corrida, tão atropelada e a gente já começar as horas sabáticas mais tranquilos, né, mais relaxados e buscando esse descanso em família, descanso pessoal, descanso da mente, de tudo, né, pastor Aleixo? Muito, muito. E aprendendo o que é descanso, né? E a gente não se desconectar com o que de fato importa, que é tão fácil. A gente está cercado de tanta coisa importante que a gente já não sabe o que é mais importante no meio das coisas importantes. Sem deixar cair naquele comum de que estamos propondo crer num dia de folga, simplesmente. Nós trabalhamos todos os dias e hoje, em especial, nós vamos te fazer muitas perguntas, hein? Queremos que a Bíblia fale bastante. Eu também vou fazer A perguntinhas gente para quer vocês. saber, assim, do dia do sábado. O dia do sábado é dia de folga, é dia de só descansar, é dia de desestressar, é só isso? É só isso? Porque se for só isso, pode ser segunda. Pode ser Exatamente. quinta. A gente pode escolher um dia, né? Como de fato o Claro. planeta já fez isso. E a gente está aí para dizer assim, opa, peraí. Exato. Mas uma coisa que você pode fazer é preparar um bom almoço hoje e me convidar para comer na sua casa. Boa. Boa, Coisa Deixa eu boa. falar que semana passada eu almocei lá, viu? Sensacional. Descanso Top. físico, mental e espiritual, porque ele Só não pregou. descansou dela, mas a gente tolera isso aí. É mesmo, a gente ficou segunda, terça, Sim, sexta e sábado foi verdade, também. Darley. Então, tá Mas na hora foi de uma fazer isso comigo bênção. também. Pois é, meus amores, o sábado como um dia de descanso físico, mental e espiritual, mas qual é o ponto alto? Qual é a chave, o dia de sábado? Por que o sétimo dia? Por que o Shabat? Será porque Deus disse que era? Enfim, tem umas perguntas que a gente Não, precisa fazer. Quem sou eu no meio disso tudo aí? Pois é. eu. E outra É. coisa a gente vai descobrir hoje aqui também, além disso que a Bíblia diz, o que a ciência fala sobre a gente ter um dia de descanso. O nosso Criador o que dizer do nosso Criador, né? Perfeito e pleno. Perfeito e pleno, verdade. E falando sobre esse assunto, né, saúde mental, estresse e tudo mais, estamos recebendo ele que é psicólogo, vai conversar com a gente, Evandro Laire. Está com a gente por aqui, já aparecendo aí, dando um tchauzinho para você. Vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a questão fisiológica também, esse descanso que o nosso E é corpo precisa, escritor né? também, viu? Escritor também, livro verdade. dele tá Palestrante, fantástico. verdade. E por falar em fantástico, não temos um fantástico para chamar de nosso. A gente tem um hashtag maravilhoso. Não é? Veio 50 piadas na minha mente em coisa de 4 segundos. Segura. Freio tá Eu bom, né? acabei Freio tá bom pra com a segurar. minha pastilha de freio mental quando ele falou, não temos um fantástico. Como que eu completo sua frase? Mas temos um Lucas. Chama o hashtag com Lucas Eu vou Nascimento. segurar aqui no máximo. Obrigado, Senhor, pelo freio que o Senhor me deu. E aí, Lucas? Ó, gastou, hein? Gastou. Eu imagino, essa que ele fala sobre rapidamente ver uma piada, faz todo sentido. É muito verdade. É que você de casa não escuta daí, não sabe dos Lucas, bastidores. Mas, Lucas, depois ele chega dizendo, Abinal, que Darleide, alguém falou pra mim em tal lugar. Diz pra Darleide não ficar rindo quando você fala sério. Como? Como, querida? Beijo. Eu jamais falaria pra você não As rir. manch- Ria, Darley. É Ria. o novo hashtag agora. Não, Sorria, Darley. a mulher quer um para de rir. Vamos ver o novo Pode rir, hashtag agora. Darley. Mas boa tarde pra vocês, Boa meus tarde. amigos. Boa tarde pra você também de casa. E no fantástico hashtag de hoje eu tenho algumas pesquisas para poder compartilhar com você. A gente vem pegando nessa questão de estresse, falar um pouco sobre burnout também, que já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional. Venho trazer alguns outros dados também e também uma outra pesquisa relacionada a esse tema. Tudo aqui hoje no hashtag. Legal, e você vai acompanhar ainda, Lucas vai trazer para a gente mais ao longo do programa aí, uma reportagem também trazendo, enfatizando, né, Lucas, essa questão do descanso, do sábado, né? Som diferente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Gravei, venho trazer uma reportagem sobre isso aqui também, mas vai trazer um clima diferente, mas daqui a pouquinho, ao longo do programa de hoje, eu compartilho com Uma vocês de casa. reflexão, né? Mais uma reflexão pra gente. Ainda teremos no programa de hoje dicas de como que a gente separa adequadamente o lixo.
Você pode pensar, será que há lixo que possa ser completamente descartado? Claro que sim. E há lixo que pode ser aproveitado. Até isso tem a ver com a nossa organização, nosso planejamento em casa e na família para você viver um sábado mais tranquilo, com tudo no seu devido lugar, ao máximo que a gente conseguir. Planejamento, quando se fala de vida com Deus, é a chave do sucesso. Nós somos seguidores de um Deus planejador. Sexta-feira é dia de preparo e planejamento. Então a gente pensar nisso. Então a gente faz uma pausa rapidinho e já continuamos com você. Até já. Estamos de volta, minha gente. Programa Entre Família nessa sexta-feira. Que coisa boa, hein? Estarmos juntos mais uma vez nesse comecinho de tarde e para falar sobre esse dia tão especial, não é mesmo? O 7º dia da criação, o dia de descanso, o dia que Deus abençoou, santificou, separou esse dia para a criatura ter um encontro com o seu Criador e muito mais que a gente vai buscando, né, conhecimentos ao longo do programa daquilo que Deus deixou para a gente através da sua palavra. Mas tem a pergunta do dia para você participar, para interagir com a gente. Manda para cá a sua resposta à nossa pergunta de hoje, que é a seguinte, ó. Conta aí. Falando sobre o estresse, né? O que causa mais estresse na sua vida? Que a gente sabe que a correria do dia a dia, né? Se vai e vem para lá e para cá, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí o estresse, ele vem, né? Mas Deus, sabendo de tudo isso, lá no comecinho de tudo, já separou esse dia, não só para o descanso físico, mas mental, emocional, recarregar as nossas energias e baterias espirituais. Mas aí você conta pra gente o estresse, o que tem mais causado estresse aí na sua vida? Sei lá, eu fico ouvindo assim essas definições básicas que a gente dá em torno do sábado, eu já fico pensando o que o pastor Robson Aleixo vai dizer hoje. Vai tirar da caixinha, Com vai fazer certeza. você pensar de novo, por isso que é bom tê-lo aqui. E sabe uma coisa que me deixa assim, impressionadíssima a respeito do sábado? É justamente o que você citou, ao dizer que Deus separou, criou, ele separou, abençoou e santificou o 7º dia. E eu digo assim, pode ser segunda-feira. Passou, não precisa. Meu Deus, Deus fez algo incrível. Criar, separar, abençoar, santificar, pastor. E uma das coisas muito importantes para a gente ver hoje é que todos os mandamentos de Deus se concentram num porquê. Então você pega assim o mandamento do não matarás. Está lá escrito, não matarás. Ele só falou isso lá porque antes ele disse assim, não tire a vida do homem porque ele foi feito à imagem de Deus. Então tem um porquê de não matar. Quando Deus diz assim, lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor. Se você falar, pode ser segunda, terça ou quarta, você está rompendo radicalmente com o porquê. Uau. Não é? Porque o porquê é o centro de tudo ali, né? Tem que começar com o porquê. Ou seja, por que guarda o sábado, né? Por que o 7º dia? E esse porquê se desdobra em vários blocos para a gente programa. ao longo do programa. Não, o E a gente programa vai perceber que ele vai entrar em cada Não vai ser partícula da Vai vida. ser curto, Vai é ser isso. curto. E ainda vamos tratar em relação sábado e saúde mental, né? Obedecer a Deus Exatamente. traz saúde mental. Exatamente. Bom, então você responde pra gente no 983-150249, a pergunta do dia, o que te causa estresse e que o sábado pode ser a pedra de toque para você rever o modo como você tem vivido? Conta pra gente, esperamos você, mas por agora chega o nosso hashtag Roda a Vinheta. Uma série, viu? Olha só, a síndrome de burnout, que é caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental causado pelo estresse no trabalho, ela foi classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde desde 2022. E um estudo internacional revelou que o Brasil, ele ocupa 2º lugar em números de casos diagnosticados, apenas superado pelo Japão, que representa ali 70% da população já afetada. Olha só, para a gente ter uma ideia que o assunto não é brincadeira, nem nada, nem historinha, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome, isso segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E esse é um assunto ainda que carece de atenção dentro das empresas, isso segundo os especialistas, que também apontam que esse é um tema que enfrenta dificuldades para ser reconhecida e não há fiscalização e punição efetiva dos envolvidos. Eles explicam também que a doença é resultado do ambiente do trabalho e não do indivíduo, o que dificulta o reconhecimento da síndrome. E olha só, um outro ponto de atenção também que os especialistas colocaram ali durante esse estudo
Eles apontaram pela falta de responsabilização e a causas judiciais, como assédio moral, o bullying e até mesmo brincadeira entre colegas de trabalho, que acabam inflexibilizando ali algumas relações com a cultura da empresa. Então, esse foi um estudo recente de 2022, ele veio falando já sobre a ocupação, no caso, entrando como doença, recentemente trazendo um pouco mais um quadro para o Brasil. E eu fico até pensando porque o ambiente de trabalho é um lugar que a gente passa muito tempo na semana, a gente sai de casa cedo, eles voltam muito tarde para casa, e o ambiente causando isso daí acaba afetando legal. E a gente já trouxe alguns dados sobre isso, inclusive essa pesquisa, quando entrou em 2022, a gente já falou sobre isso, alguns programas trazendo um certo recorte sobre esse tema. Mas eu vejo a necessidade e a importância de falar sobre isso, principalmente porque eu vejo quanto tempo a gente passa fora de casa e envolvido dentro do trabalho. Olha, se a gente for pensar que vai dormir por 8 horas e vai passar envolvido com o trabalho no mínimo 10 horas, pensando em descanso no meio, deslocamento, num dia de 24 horas sobraram quantas? 6 horas. Não precisa ser muito gênio para saber que esse negócio vai dar errado. A não ser que essa atividade de trabalho esteja diretamente ligada a uma vocação. Quando a gente separou trabalho de vocação, a gente começou a abrir a porta para todos os problemas oriundos dele. Porque é uma ideia de manutenção, que nunca se separa do trabalho, é uma ideia de serviço, de como minha família vai se manter e tal. E a gente associou muito a ideia de salvação com o trabalho, porque nós nos salvamos trabalhando, né? Eu sou salvo da fome, sou salvo de indignidade, sou salvo de tudo trabalhando. Até que a gente, quando fica desempregado, é o mesmo sentimento que a gente tem quando fica em pecado. E é mesmo, as pessoas falam de São Paulo num desespero total. E se isso é uma relação que não é saudável, amigo, metade do seu dia já não é saudável. Se é uma relação estressante, num dia de 24 horas, você ter 12 de estresse, de desgosto, é um problema que tem que ser discutido no máximo da coletividade. A gente parar e discutir essa questão, todo mundo, né? A gente chega a um nível de exaustão muito grande, né? E muitas vezes tem a ver com uma pressão para você ser mais produtivo do que o que você pode ser e o que o próprio ambiente de trabalho proporciona que você seja. Há ambientes em que se cobra muito do indivíduo, mas nem oferece condições para tal. Sem contar com a condição de vida desse indivíduo para além do trabalho, com família, deslocamento, ou seja, envolve saúde mental, porque em todos os sentidos nós estamos sendo pressionados a algo que a gente não dá conta. Envolve É uma- muito esse é uma ponto do maratona. sono também, né? Porque muitos pensam, não, dormir vai ser uma perda de tempo. Né? Quanto menos eu dormir, melhor. Quanto menos eu descansar, melhor. Vai ser perda de tempo. Eu parado, estou perdendo tempo. Eu descansando, eu estou perdendo tempo. E nisso vai, né? Vai atropelando, atropelando. Chega uma hora que isso explode, né? Foi o que o Lucas trouxe aqui na reportagem. Né? Não, explode tanto que tem até uma outra notícia falando sobre isso, que é um estudo que também foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que foi o primeiro estudo global sobre o tema e que resultou que 745 mil pessoas morreram em 2016 de doenças cardíacas e também relacionadas às longas horas de trabalho. E o Brasil está numa faixa de país que representa 4% da população que está exposta a uma jornada longa. E olha só, a pesquisa também descobriu que trabalhar com 55 horas ou mais por semana está associada a um risco de 35% maior de um AVC e 17% maior eles morreram de doenças cardíacas em ocupação com uma semana de 35, em comparação no caso, né? Uma semana de 35 a 40 horas de trabalho. A gente falou sobre isso, comparou, a gente passa essa questão mais tempo. Eu fico também pensando, às vezes a gente pensa numa profissão, a gente tenta se dar bem com ela, a gente se realiza nela, a gente faz alguma coisa, eu tenho uma profissão, vocês têm a profissão de vocês, e quando a gente vai fazer algo com prazer, faz que a gente, eles falam sobre, quando você tem uma profissão, você se dá bem, você sente que nem trabalha, você dedica mais com isso. E ter um pouco desses dados é um pouco até triste saber que pessoas acabam sofrendo num ambiente. Aham, muito obrigada, viu? Temas para a gente pensar, inclusive porque tem tudo a ver com o programa de hoje. Não é burnout, mas a gente vai resvalar ali para o estresse, de como nós estamos pressionados a viver uma vida muito enlouquecida e a gente se arrebenta no fim das contas. Mas como é que o sábado vai aparecer como instrumento de graça, de bênção, de saúde física, mental e espiritual? Luquinha, muito obrigada por hoje, viu? Tá certo, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau. mais. Se você está Valeu, numa Luquinhas. doçura, você não
fala mais vai embora, Lucas. Você fala muito obrigada por hoje. Depois que nós corremos juntos e subimos no pódio juntos, aí... É verdade, assim, Mudou, muita né? coisa mudou, né? muita coisa Imagina, mudou. Obrigado por Meus hoje. amores, eu vou ali buscar o Evandro Laire, meu amigo, não é só convidado. Eu estive no mês passado no lançamento do livro deste homem, que não é somente um psicólogo, mas é um palestrante, um pregador, um homem muito interessado no bem-estar, na saúde física, mental e espiritual também das pessoas. Bem-vindo! Isso aí, muito legal estar com vocês aqui nesse bate-papo, nessa mesa redonda, que é sempre tão agradável estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Tão necessário, tão importante. E o Lucas falou sobre essa coisa da vocação, né? E no meu trabalho eu enfrento essa dificuldade, porque como a minha matéria-prima é comportamento, são pessoas, né? Na minha vida pessoal existe aquela mistura, né? Peraí, será que estou trabalhando? Será que eu estou atendendo? Como é que tá? Né? Verdade, né? Agora até, Evandro, para a gente entrar nesse assunto aqui, falando sobre o descanso que a gente precisa, né? Falar um pouquinho sobre os malefícios desse trabalho contínuo. Deus, lá no começo de tudo, ele já separou um dia para a gente descansar, né? Falando agora do cuidado físico, né? Claro, a gente sabe toda a parte espiritual, o encontro com Deus, mas falando mais sobre essa parte física, a importância do ser humano parar. Tá, olha só, a vida, ela traz muitas demandas para a gente. Então, nós somos requisitados para dar conta de muitas coisas. Só que as coisas que a gente é requisitado para resolver, nem sempre é aquilo que a gente gostaria de fazer, ou pelo menos não naquele momento, não naquela hora. Então, pensando num funcionário de uma empresa, eu também faço consultoria de RH, né? Eu sou da área de RH também. E quando a gente vê, às vezes, o rendimento de um colaborador caindo, às vezes a gente vai conversar com o colaborador e a gente começa a verificar que ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, ele tem horário para almoçar, ele tem que usar crachá, ele tem que usar uniforme, ele tem que dar conta de relatório, ele tem que dar conta dos relacionamentos. Ou seja, ele faz um monte de coisa que não necessariamente dá prazer. Isso vai fazendo com que a pessoa, aos poucos, vá perdendo a sua própria identidade. E eu acho que o excesso do trabalho, um dos pontos principais, um dos maiores prejuízos, é a perda da própria identidade ali, porque você está sempre dando conta do outro. E a gente vê um processo semelhante, por exemplo, na maternidade. Quando a mãe tem aquele filho recém-nascido, ela também perde um pouco a identidade para ficar dando conta das demandas ali do recém-nascido. E esse paralelo é bem importante ser feito para você ver como isso é um fenômeno humano e não um fenômeno só de trabalho, né? Então, os prejuízos, eles são muito grandes. E aí a gente pode pensar na perda da criatividade. Você tem a ilusão de que você está produzindo, mas você não está produzindo tanto quanto poderia caso você estivesse descansando. E o que foi dito aqui é que o descanso, ele também é produtivo. O descanso, ele é um período de produção também, né? Ou seja, você está meio que afiando o machado para conseguir utilizá-lo de maneira mais eficiente. Por isso que a gente vê até várias empresas que têm um espaço de descanso ali para os funcionários. Muitas vezes chamado de descompressão. Ir em qualquer momento do dia, não seria um momento específico. Não, ele vai para lá para dar uma relaxada, para a mente, né, voltar a oxigenar melhor, quem sabe, e voltar a produzir normal, né? E uma essa leveza para Uma das coisas que a gente vê muito o mundo corporativo fazer é imprimir sobre o colaborador a identidade da empresa. E isso é feito através da identidade visual, das cores, dos procedimentos, né? Então, existe aquela necessidade, né, no mundo corporativo de padronizar o visual de acordo com a identidade da empresa. Só que aí se o colaborador ele não tem período de descanso, aonde ele vai retomar a identidade, os próprios pensamentos, quem ele é, o que ele quer para a vida dele, aí você tem graves prejuízos, porque você entra num sentimento de escravidão. E, Evandro, tem uma questão que a gente, que está presente em todas as nossas lutas e falas e compreensão do mundo, que a gente vive no mundo individualista. Nós somos estimulados ao individual. E quando a gente pega relações de trabalho, elas são contratuais. Portanto, é o que você quer, colocado diante do que eu quero e se consegue ter um nível de produtividade a partir dos próprios egoísmos. Então, tem muita gente que fala assim, eu estou cansado, eu estou falando disso nessa provocação que você falou de pensar tanto no outro, e às vezes a gente disfarça o meu egoísmo falando que eu estou pensando no outro, mas na verdade eu estou jogando o jogo. Então, eu não quero parar de trabalhar porque eu não quero perder a minha promoção, não quero parar de trabalhar porque eu não quero ser ultrapassado, mas no final das contas, mesmo em cara de necessidade, é um ego que está ali.
Então, é o desejo individual da corporação e os muitos desejos individuais que são regulamentados. Mas aí, o que eu ia te perguntar é assim, para eu parar de pensar em mim, eu tenho que desenvolver um senso de dependência. Dá para descansar? E eu acho que isso é uma coisa muito importante sobre a ideia de descanso. Muita gente não está descansando porque não consegue pensar que alguma coisa vai acontecer de bom se ele não estiver fazendo. Exato. E aí a gente tem várias questões quando a gente pensa nessa necessidade de estar produzindo. Porque a necessidade de produzir pode ser um elemento que você tem para fazer com que as pessoas gostem de você. Então, você acha que ser produtivo te dá status. E dizer para as pessoas que você está sempre ocupado te dá, talvez, senso de importância. um senso de importância. Gente, é uma loucura você dizer eu estou morrendo de trabalhar. Dá prazer em pessoas dizer que ele está morrendo. Nós dizemos isso com a maior cara de naturalidade. Eu estou Exatamente. morrendo. Trabalhando muito. Gente, a gente precisa repensar isso. Isso E está nós no mesmo nível de dizer que você está morrendo de tanto usar um entorpecente. E Isso é um assim, mas a gente naturaliza. É. E pensar que nós estamos vindo dali da notícias sobre burnout, que tem a ver com trabalho e esse ambiente, mas tem pessoas em casa que elas estão sobrecarregadas com as atividades corriqueiras, às vezes as atividades que nós entenderíamos como é da vida, mas há um sobrecarregamento mental, há um sobrecarregamento de preocupação, que aí a gente sai um pouco do burnout e vai para o estresse, para a preocupação, para a ansiedade, para os medos de não dar conta, como é que eu vou viver amanhã? E aí a gente vê ampliar o número de pessoas sofridas, sobrecarregadas. Um Exatamente. ponto que a gente vê bastante, né, pessoas sobrecarregadas, são pessoas que trabalham com educação na escola, né, às vezes as cargas ali, horários são meio complicadas, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conversa com ela, que é orientadora educacional. Ela vai conversar um pouquinho para a gente como ela conseguiu separar, né, conseguiu e consegue ao longo do dia, da sua vida, né, separar um tempo para estar com a família, um tempo com Deus, um tempo para tudo na sua vida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a bater nesse papo com Débora Brácio. Meus amores, nesta sexta, nesta tarde, a gente quer ser boa companhia para você, que deve estar aí, quem sabe, em alguma tarefa, em alguma atividade do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas a gente na torcida para que você tenha organizado melhor a sua família, com tudo que nós fomos trabalhando no dia a dia, para você viver as horas do sábado, que começam daqui a pouquinho, muito feliz e certo que está seguindo o mandamento bíblico, aquilo que Deus nos disse a fazer. Mas conta pra gente, na pergunta do dia, né? O que está te estressando? O que está incomodando que você talvez tenha aí que repensar como viver isso? Manda pra gente no 983-150249. E até mesmo trazer exemplos do que tem conseguido fazer, como era a sua vida antes e depois como tem conseguido reorganizar para poder ter essas horas de descanso aí separadas pelo nosso Criador, pelo nosso Deus. Tem Né? gente que já sabe fazer isso, né? É. Vai lá, É verdade. Débora, E vai eu lá. aproveito, né, para conversar com alguém que vai... Opa, eu derrubando o cenário aqui, viu, gente? Ó, tá tudo certo, viu? Ali, ó, as meninas que ajeitaram tudo aqui, veio bagunçando, Mas pronto. elas ajeitaram para você tropeçar. Foi. Para eu tropeçar mesmo, Ela né? foi. Tô sabendo, é uma Tava no pegadinha. roteiro. Ó, estão dizendo que sim, que foi isso mesmo. Tava no roteiro já. Elas ali, ó, não. Não, viu? Obrigado a Yasmin, Yasmin, a Caísa. Caísa e a Eline. Aí, meninas especiais que deixam o cenário sempre... Ali, ó, mostrando elas. Agora eles querem Deixam o agradar, nosso cenário meninas. cada vez mais lindo aí. Elas que fizeram aquela camiseta do hashtag Corre da Lady, viu? Que só eu não tenho. Pois é. A minha sumiu também, viu? Não Elas sei, estavam na não sei o que corrida com aconteceu. ela, bonitinho. Mas, gente, ó, a gente conversa agora com a Débora Brácio, ela que é educadora, orientadora educacional no Colégio Adventista de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ela que sempre foi envolvida com as coisas, ou melhor, com as causas, né? E projetos da igreja, ama servir a Deus, ama trazer esse cuidado todo para a sua família também, desenvolve um ministério lá na Associação da Igreja Adventista no Rio Grande do Sul. Eu conheço muito bem o pastor Apolo Abrácio, esposo da Débora, conheço a Débora também, tivemos a oportunidade de trabalharmos, né, na Associação Catarinense da Igreja Adventista por um período. Prazer falar contigo, Débora, boa tarde. Igualmente, boa tarde, Abdão. Boa tarde a todos que estão aqui participando conosco desse momento tão especial. É Legal, uma Débora. alegria participar com vocês e vamos lá, falar desse assunto tão agradável, não é?
Verdade, é tão bom, né? Quando a gente consegue colocar em prática na nossa família, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, né? Os ensinamentos bíblicos sobre esse preparo que a gente tem que ter, né, ao longo da semana, para poder trazer esse momento agradável com a família, com os amigos e principalmente esse momento nosso com Deus, né? E Débora, fala para a gente um pouquinho como que você criou, ou melhor, como você conseguiu, né, separar, criar esse hábito de tirar o sábado como descanso para você e para sua família. Bem, no meu caso, esse hábito foi já introduzido na infância, Uhum. né? Meus pais já tinham esse hábito tão feliz. E sábado para mim tem aquele gosto de família reunida, de casa limpa, comida gostosa, mais tempo com os pais, né? No meu caso, meus pais sempre estavam muito ocupados durante a semana, mas no sábado era aquele momento agradável que eu tinha mais tempo com eles. Então, sempre foi aquela ideia de um dia muito feliz, muito especial, muito agradável, né? E à medida que os anos foram passando, isso logicamente foi sendo continuado na minha vida. Mas a visão de sábado, ela foi sendo concretizado como uma necessidade humana e muito, muito especial e necessária para a nossa, como foi já mencionado aqui anteriormente, né, por outros participantes, uma necessidade para o nosso equilíbrio. E já agora, né, na vida adulta, como foi mencionado, na atividade que nós desenvolvemos, uma carga horária assim bastante pesada, isso assim se torna o sábado para mim, ele se torna um refúgio, É. uma alegria, A gente né? sente uma... É algo totalmente diferente. Só quem vive essa experiência, convido você que está em casa a viver essa experiência também, viu? Porque é tão gostoso quando a gente vem naquela agitação da semana e tal, quando a gente consegue parar, né, ali ao final da sexta-feira, para a gente poder fazer o culto de pôr do sol. Parece que o momento do culto de pôr do sol, ele é um divisor de águas, né? Parece que... Exatamente. Parece não, é algo que vem de Deus mesmo, trazendo aquela paz, aquele momento gostoso para a gente, né? E é interessante, você tem quantos filhos, Débora? São 2? 2 filhos. São 2 filhos, né? Agora, para a gente passar até para os nossos filhos, né, para as crianças, que o sábado deve ser um dia gostoso, um dia agradável, porque muitos entendem o sábado como o dia do não pode, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não. Mas esse é o dia que a gente pode. A gente pode escolher não ir para a faculdade, né? É o dia que a gente pode escolher descansar, não trabalhar, fazer outras coisas, escolher, né, fazer mais em prol dos outros. Enfim, fala para a gente um pouquinho como você tem colocado isso em prática na sua família, com seus filhos desde pequenos, né, ensinando sobre esse dia gostoso, agradável de descanso. Bem, o sábado para a gente, ele se torna o ponto central da semana. Então, a gente organiza as nossas rotinas, nossas atividades diárias, para que a gente possa realmente desfrutar desse sábado da maneira com que o Senhor orientou, né? Foi um presente divino realmente na nossa vida. Nós então iniciamos o sábado com esse momento do pôr do sol, como você mencionou. E isso é um momento muito gostoso, porque a gente já começa esse momento em família, que já é um benefício muito grande, né? Mais cedo do que os outros dias da semana. Porque a gente também tem o hábito de fazer o culto familiar todos os dias, tanto de manhã quanto de noite. Mas o pôr do sol é algo que acontece mais cedo, então a gente tem esse momento com a família mais cedo. É um momento da gente louvar, um momento da gente compartilhar as bênçãos da família, que a gente passou durante a semana, aquilo que Deus proporcionou de bênçãos para nós, né? Enfim, passando esse momento assim mais espiritual, a gente acaba passando por um momento mais alimentício, digamos assim, né? Vamos Sempre lá, tem, um né? lanche especial. E daí aqui começa também a ser diferente e atrativo, porque durante a semana a gente tem
um estilo de alimentação. Já no sábado a gente muda, é algo mais agradável, Verdade. é apresentado de uma forma mais atrativa. Enquanto você Isso vai se falando, torna Débora, a gente também. vai passando algumas fotos aqui da sua família, o pessoal ia acompanhando um Tá pouquinho, né, certo. da família da Débora, vai aparecendo aqui no nosso telão, algumas fotos ali da sua família reunida. Ei, menina, como seus filhos estão grandes, hein? Conheci eles pequenininhos. Tá aí, ó, 2 rapazes grandes já. Legal, linda família, viu? E vai falando pra gente, Débora, resumindo aqui, né, os benefícios para você desse descanso sabático, né? Para você, para sua família como um todo, mas vamos falar de você. O que você sente de diferente? O que você sente de especial descansando no sábado? Ai, é fundamental, né? O sábado para mim, pensa assim, ó, um momento de dor é um anestésico. Para mim que tive os filhos em parto normal, eu comparo o sábado como aquele intervalo entre uma contração e outra. É assim, fantástico, é maravilhoso. A gente renova as nossas forças e a gente pode ter aqueles momentos felizes em família. Quando eles eram crianças, nós tínhamos inclusive brinquedos especiais que eles só brincavam no sábado. Então era aquele dia aguardado. Né? Hoje nós nos envolvemos em outras atividades, às vezes até algum jogo bíblico, passeios, né? Ou atividades na igreja também que são agradáveis. Mas temos esse momento mais perto, porque durante a semana também eles se envolvem em faculdade, eu no trabalho. Temos o nosso tempo, porque a gente procura ter isso, cuidar com a família, né? Mas não é tão intenso e com tanta alegria e tanto tempo também, né? Então nós temos esse privilégio também durante o sábado. Verdade, que legal. Débora, obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho do que representa para você e para sua família essas horas sabáticas e a diferença que faz para você também. Obrigado, um abraço, pastor Apolo, e para os meninos também, tá bom? Obrigada. Fica com Deus. Obrigado. E até voltando aqui, né, conversando com o Evandro, que é psicólogo, é escritor, é palestrante, né, Darleide? Segue um currículo extenso, está com a gente aqui. Evandro, ela trouxe aqui vários pontos, né, falando dos benefícios que o sábado vem trazendo para ela, para a família como um todo. Agora falando para as crianças também, que não são tão envolvidas muitas vezes com o trabalho, com vários... Tem as atividades da escola e tudo mais, mas para as crianças, né? Faz uma diferença também ter um dia diferenciado dos outros, né? É muito importante, principalmente pela construção do vínculo afetivo, porque a entrega que a família, no caso os cuidadores, fazem com relação à afetividade para as crianças num dia onde elas não se preocupam, né, onde os pais não se preocupam com o labor do dia a dia, com aquela rotina, né, de trabalho, para as crianças isso faz total diferença. Existe um aprimoramento do vínculo afetivo, existe a construção de memórias afetivas ali nesse momento. Então, é fundamental que a família toda possa ter um momento de lazer, de descanso. E uma coisa que a convidada disse aí que foi muito legal, é a presença da espiritualidade nesse dia de descanso. Porque nós somos formados também por uma dimensão, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma dimensão não material, que nós entendemos como a espiritualidade. Então, associar a espiritualidade a esse dia de descanso é excelente. E o pastor comentou aqui, né, sobre o senso de dependência. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz, você se submete a quem você depende. Então, você ter um dia onde você descansa e, ao mesmo tempo, você pode exercer a sua espiritualidade e ainda entender que existe, segundo a sua crença, né, um ser criador que te mantém. Isso é muito benéfico, extremamente benéfico e traz muita paz para o coração, né? Você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Né? Mas isso é muito bom. Mas eu posso continuar falando. Não, mas é exatamente isso que eu quero que aconteça. Eu tenho uma aqui para te perguntar, mas enfim, eu guardo a minha. Ah, é? Você pode mandar, porque eu ia falar sobre isso. Não, é que assim, a Débora falava sobre a reunião na sexta para o sábado e outros momentos de comer, de estar à mesa em família. Mas se eu pensar no pôr do sol, que nós vamos transitar do dia das horas claras da sexta-feira para as horas escuras do sábado, aí tem esse encontro da família, comida gostosa, se organizou para aquele momento. Isso é bíblico ou foi um costume nosso criado aí para justificar essa transição do sábado? Eu acho muito importante a gente primeiro começar entendendo que você não separa um dia de descanso.
nós não somos recomendados a separar o dia de descanso. Quem separou o dia de descanso foi ele, não foi a gente. Então Deus não está dizendo assim, separe um dia de descanso. Não. Deus está dizendo assim, Deus separou o dia de descanso. Foi ele que separou, não foi a gente. E ele cria o dia em duas partes, uma parte escura e uma parte clara. E no próprio texto explicando sobre o que é o dia começa com a parte escura. E foi à tarde e manhã o primeiro dia. E todas as vezes que a Bíblia fala de dia, ela começa dizendo que um dia começa quando escurece. Até 2.300 tardes e manhãs. Então um dia é composto de parte escura e parte clara. Ele não vai de meia-noite. Meia-noite é uma artificialização histórica. Os homens historicamente, culturalmente, criaram o relógio, dividindo em minutos e tal, mas Deus, ele coloca o sol, e ele criou os astros para marcar os dias, o tempo e as estações. Então, quando o sol toca o horizonte, aquele dia acabou e está começando imediatamente o outro. Então, se aquele dia vai ser o dia de descanso, ele vai ser dia de descanso no momento em que o dia começa, e o dia começa de uma forma consciente, eu acho isso muito importante. Meia-noite você não está consciente do dia, você está dormindo. Porque Deus assim criou. Assim criou. Ele separou, ele abençoou. E separar o sábado da criação é separar o sábado completamente do seu propósito. E pelo ponto de vista biológico, é muito interessante que existem ciclos no nosso corpo de reconstrução neurológica e das condições psíquicas que começam ao findar da luz. Então, ao findar da luz, no caso aqui que estamos falando sobre o sábado, né, no findar da luz da sexta-feira, existe a produção de melatonina, que nos prepara para o descanso, para o sono profundo, né? Então, é muito interessante ver que o ciclo biológico, ele também tem essa separação de parte clara, de parte escura e parte clara do dia, né? Verdade. Bom, esse é um assunto que como a gente comentou aqui, né? Seria assunto para vários programas. O programa de hoje vai ser até curto, mas eu estou lendo aqui na revista Eu Creio, onde ela fala que Jesus, ele tinha uma atitude de respeito para com a lei de Deus, ao contrário, né, do que muitos imaginavam. Os evangelhos, eles mostram que Jesus, ele não era acusado de adultério, de roubo, de homicídio ou idolatria. Do que eles acusavam Jesus? Ele era acusado de transgredir o sábado. E aí, será que Jesus, ele realmente transgrediu o sábado? Infelizmente, há cristãos que ainda acreditam que os judeus estavam certos e que Jesus, ele sim, transgrediu o sábado. E se isso foi verdade, então seria tudo em vão o que Jesus passou, sofreu por mim e por você, se ele realmente tivesse transgredido o sábado. Ele veio para mostrar para todos nós como realmente se deve guardar o sábado, como a lei que foi escrita, né, pelo dedo do próprio Deus, como a lei realmente ela deve ser guardada, ela deve ser cumprida. E se você quer aprender mais sobre o sábado e vários outros temas incríveis que a Bíblia vem trazendo para a gente, entre em contato agora e peça sua revista Eu Creio. A gente vai enviar para você, você não precisa se preocupar em pagar esse material, não precisa se preocupar com o frete, porque vai chegar de graça aí no conforto da sua casa, se você entrar em contato com a gente agora, viu? Agora, entre em contato pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Agora, hein? Não deixa para depois, aproveita, peça agora 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e vai chegar para você a revista Eu Creio. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, é o momento de você correr para o telefone, entrar em contato com a gente e já pedir a sua revista Eu Creio. A gente volta já. Descanso semanal pleno é o tema de hoje por aqui no nosso Entre Família. A gente continua no bate-papo. Darleide está ali naquele cantinho gostoso do nosso chá da tarde ou suco. No caso, hoje é suco, né, Darleide? É verdade. Estou aqui pensando no que vai ser aí na sua casa agora, ao pôr do sol, depois que a família se reúne, faz orações, cânticos espirituais, agradecendo a Deus por ter vivido uma semana inteira e agora receber o último dia dela, o 7º dia da semana, o Shabat, o sábado
sábado bíblico, geralmente com uma comidinha gostosa para oferecer, mas por enquanto, no meio da tarde, um suquinho para a gente, que se movimenta nesse cantinho nosso por aqui para interagir melhor com você, para a gente tornar o assunto ainda mais interessante, especialmente hoje sobre o sábado e na sexta-feira, o chamado Dia da Preparação. Evandro, em termos de saúde mental, ter o sábado, por exemplo, como um antídoto para o adoecimento físico, mental e também para que nós tenhamos nesse dia ganhos espirituais, mas um dia só não é pouco demais para quem viveu 6 dias no batidão de todo dia? É assim, a gente entende que é melhor um dia do que nenhum dia, né? Mas eu gosto sempre de dizer que é importante também você observar o seu estilo de vida. Porque se você tem um estilo de vida insustentável, não vai ser um dia que talvez vai resolver todo o seu problema. Então, é importante que você entenda e ajuste o seu estilo de vida durante a semana, mas, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que você tenha pelo menos um dia de descanso, né? Pelo menos um dia de descanso, onde você vai se relacionar com a família, onde você vai desenvolver a sua espiritualidade, onde você vai redefinir suas rotas, você vai retomar sua identidade, aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você vai avaliar aquilo que aconteceu na semana anterior. Então, é importantíssimo você ter pelo menos esse dia de descanso para você reestruturar o seu ser por completo. Tudo bem. Eu pretendo, porém, só lembrar que o entendimento a respeito do 7º dia, o sábado, enquanto dia santo, abençoado, criado e separado por Deus, vai além disso. A parte aqui é a gente tratar daquilo que significa um dia em especial em que sim, você descansa das atividades rotineiras, mas tem outras atividades neste dia de sábado que o torna ainda mais especial. Lembrando que não é dia de folga, é um dia de adoração, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Você viu que ao longo da semana, Evandro, eu já volto com você, tá? Que tem mais conversa por aqui. Eu já volto com você aí de casa, que nos acompanhou durante toda a semana, que dia após dia nós fomos dando algumas dicas, as chamadas dicas do lar. E o que será que tem a ver a reciclagem ou não reciclagem do lixo com o preparo para o 7º dia? Gente, é que muitas vezes a gente não leva em conta as pequenas coisas, as pequenas atividades como parte de um planejamento. Até mesmo no modo como você separa o seu lixo, reflete o quanto organizado, planejado você é e o como você pode viver melhor, por exemplo, a guarda do sábado. É por aí, pastor? Exatamente. A gente fala de reciclagem, é falar de cuidado com a natureza. Deus criou o mundo cíclico e a gente quer gerir de forma linear. E não é assim. Deus criou um mundo cíclico, né? O próprio sábado é o fim de um ciclo, o começo de outro. Então, cuidar e pensar no sábado como dia do Criador é automaticamente pensar na natureza, na própria criação. É uma responsabilidade, né? E aqui a gente... Pois é, temos vários elementos aqui para saber o que recicla, o que não recicla. E aí, bora ajudar a gente? Eu estou aqui na mão com o refrigerante Entre Família. Aqui, uma produção Esse é saudável, de Yasmin Produções, refrigerante Entre Família. O mais saudável que existe. Exato. E aí? Recicla ou não recicla? Recicla. Recicla. Vidro é Opa. reciclável. Bem, Verdade. recicla. Acertei? Vamos saber? Vamos saber? Ajuda Vamos aqui lá, o Carlinhos, o nosso Carlitos. telão. E aí, Carlinhos, conta pra Olha, gente. eu fiquei sabendo É um- hoje que o nome desse telão é Carlinhos. O Carlinhos Eu é que não sou praticamente a apresentadora inteligência desse programa artificial desde o começo, não saberia, acertou. Acertou, disse o Carlinhos. Aí a produção falou assim, Darleide, ele chama Carlinho desde o começo. Menino, porque eu não estava no começo? Deve ser por isso que eu não sabia. Começo da manhã Ó, de hoje. Eu tenho Aí, aqui em ó, minhas por mãos quê? uma Olha lá, ó, latinha, por quê? Por quê? acertou. É porque não. assistia. Ai, ai, ai. É verdade, eu trabalhava à tarde, Carlinhos, Eu tava fazendo outras coisas, eu eu tava não estava no apresentando sofá assistindo o Entre Família, não tinha minha audiência, pobrezinho. Mas veja bem, eu tenho aqui, ó, uma latinha, né, refrigerante, aí ó, aguinha, suquinho, sei lá o que. Sabia que aqui no Vale do Paraíba, numa cidade chamada Pindamonhangaba, onde eu já morei, nós temos a geradora da Novo Tempo, é a capital nacional de reciclados? É mesmo? Aham. Uau, Já hein? estive legal. lá, já fizemos reportagem junto. Tá aqui, ó, reciclável, sim. Abraço Você pra foi pra lá pra quê? Pindamonhangaba. Pra dar uma reciclada? Eu fui fazer jornalismo Ah. na nossa geradora à época. Então vamos lá, reciclável. Entra aqui ó. no reciclado. E aí, Carlinhos? Responda pra gente. É Carlinhos Eu acho que ou me Carlitos? adiantei, Carlitos, porque a minha parte era papel. Carlitos. É Carlitos. Carlitos, Carlitos. é Carlitos, Tu também não né? estava no começo, tu não sabia. É, tomou uma Disfarça, bronca do Darleide. Carlitos. Não tava aqui, por isso não Carlitos, sabe. boa. Boa, Tão tão inteligente, inteligente. tão bonitinha. Oh. Acrescenta aí, bonitinha. Obrigado, Carlinhos. Obrigada.
O que mais aqui? Vamos Casca lá. de banana, frutas, verduras. Pois é. Ah, essa banana aqui tá... E aí, Uma pastor vontade, Alex? de comer. uma vontade vamos- de reciclar, Vamos né? reciclar, porque ó, não dá para reciclar banana assim, ó. Metade da banana. Metade da banana. Vamos lá. É um pecado, Hum, gente. não Outro dá. dia, nós falávamos aqui do Desperdício. quanto de pessoas desperdiçam enquanto outras passam fome. Maravilhosa Come isso aí banana. tudo. Então, e aí a Você- gente fica esperando ele terminar, É, né, Darley? Para saber a resposta. saber a É resposta. reciclável, amigo? Hum. Fala. É adubo. Olha, É adubo. é biodegradável. Se é degradável, não é reciclado. É verdade. Tem essa diferença, né? E aí? É biodegradável. Olha aí, ó, Carlinhos. Que bonitinho. Carlito. Nem Nem só. só de Bíblia. Olha aí, viu? Ah, Ih, esse pastor. Carlitos é engraçadíssimo. Olha, Muito isso engraçadinho. aqui junta mosquito e esse aqui afasta, tá vendo? Olha Boa. como ele tá sabido. Olha aí. Tô demais, eu tô... Então vamos colocar onde coloca esse daqui, ó? Reciclável? Não, mas não é reciclável. Não, tinha esse que é ter não a terceira, reciclável, mas né? tinha que ter a terceira caixinha. Ah, tá. Esse A é caixinha não do reciclável. não reciclável É aqui, né? aí, ó. Ah, Esses também, né? Vamos já, gente. Tudo- Aqui é tá. fruta, né? Tudo Então- biodegradável. Vamos já Também aqui, pronto. chuparam metade da laranja. Ai, Papel, ai, ai. papel Essa daí não é- foi eu que chupei a laranja, então não... papel, reciclado, reaproveitar. E aí? reciclável ou não reciclável? Reciclável. Claro. Se bem que tem Responde. dois E agora, papéis aqui, e Darley. agora, hein? Não, gente, aí você já quer um Tem Google na dois. minha vida. Tem Esse um daqui papel seria um papel... de guardanapo. Será que foi usado já de lente? Isso. Ah, tá. Achei que era de nariz. É, não é Ó, eu reciclável, acho joga pra que cá. isso aqui é orgânico, por isso que não é reciclável. É orgânico, É o- nem né? biodegradável. E ele é o Depende. quê, O produção? batom que foi passado nesse negócio? Ele é Ele é orgânico. orgânico. Aí a gente põe em que caixinha? Olha Não só, reciclável. não E faz o que reciclável. com ele? Põe aí. É, vai ser vira lixo e acabou. É lixo. É? É, porque a origem é vegetal da mesma forma que a casca. É, Olha orgânico, isso aí, é não orgânico, reciclável. reciclável. Olha, não é tudo Não quanto é reciclável. papel. Interessante. Exatamente. Olha lá, quando você Boa. estiver lá no restaurante, lembrar que o guardanapo não é reciclável. Não, Não é papel Dá comum. para plantar. Guardanapinho. Uma Ele é guardanapeira. orgânico. Não, ele é Nem todos os papéis orgânico. podem ser Eu reciclados. faço a minha Gente, horta no papel então, orgânico. Nem todos Tem a os papéis referência. podem ser reciclados. De acordo Olha. com o... Instituto de Logística e Reserva. Nem todos os papéis Ah, podem legal. ser reciclados. Aprendi isso no internato. Boa, pastor Aleixo. E agora, isso daqui. Nós não tínhamos aprendido em lugar nenhum. E o resto Vamos eu aprendi para o com a último, direção então. falando do Isso meu. é um celular, aparelho celular. Parou de funcionar, bateria talvez já não está aguentando mais, ou quebrou, né? Sei lá, deixou cair no chão, quebrou, não vale a pena arrumar. E aí o que você faz? Vai deixar em casa só para acumular lixo lá? E aí, o que a gente faz isso Vou até me daqui? posicionar aqui. É reciclável, não é reciclável, descarta. E aí? Se Não, vira, é se aquilo vira, que Vidal. você tinha Ó, dito. vamos fazer assim, ó. O que a gente faz? Eu acho, né? Isso. Daqui, ó. Esse ainda abre. Tem alguns que não abrem, né? Mas, eita, vamos tentar abrir. Ó, você abre, tira a bateria dele. Né? A bateria eu acho que dá Os pra... componentes aí. É, a bateria de jeito nenhum pode ser descartada em qualquer lugar, né? Bateria tem lugares próprios, né? Geralmente, Dizem é, que o até melhor mesmo no nas fundo do mar. lojas. Diz que está lotado no fundo Fundo do do mar. mar? Claro, contaminando. É, vai. Melhor. Ó, então não sei o que faz com a bateria. Bom, a bateria sim, a gente coloca em algum lugar. Mas o celular, o plástico, vamos colocar aqui. Vamos perguntar pro Carlito. Ô, Carlito, e aí? Ajuda nós, por favor. Desistiu no meio. O que, que eu ajude. faço com o resto? É, porque aqui tem alguns outros componentes eletrônicos que podem prejudicar o meio ambiente também. E acho que descartar de qualquer jeito também não, né? Foi quase. Mas você, se terminar, você chegar. Mas estava difícil. Tava difícil, né, Carlinhos? Tava. E aí, mas o que a gente faz com ele? Responda aí, por favor. O celular inteiro, até com bateria e tudo, ele precisa ir para um local de coleta. Verdade. É exemplo disso também o óleo de cozinha, né? Que a gente usa aquele óleo, talvez fez uma fritura, uma coisinha ou outra, aquele óleo que sobrou Não joga no esgoto. também não pode ser jogado no esgoto, nem no vaso sanitário, lugar nenhum, viu? Então, guarda num vidro
E aí tem o pessoal que coleta também, faz sabão. Olha, faz E é várias muito coisas, importante né? a gente ter sempre em mente qual é o local de coleta mais perto da sua casa. Porque o vira e mexe, você vai ter que descartar um eletrônico. De celular, por exemplo, onde será? Eu não sei aqui na minha cidade. Mas Eu na sei, pesquisa tem- na internet... Pesquisa na É. internet tem, mas em lojas geralmente que vendem aparelho próprios celular, celulares. eles têm uma caixa lá onde são Ah, depositados boa. os celulares. Alguns supermercados também têm uma caixinha onde você coloca a pilhazinha, né? Bateria de controle, enfim, para descartar também. Gente, isso é um Em alguns aprendizado locais. muito legal, né? Por exemplo, eu juntei ali os 2 papéis, recicla. Não recicla. Então, dá uma olhadinha aí, dá um Google, ver o que recicla ou não recicla. Isso é bem interessante, bem interessante. Muito legal. Bom, fica a dica para você se organizar melhor, pensar melhor o seu dia a dia com a família. Amigos, eu volto daqui a pouquinho, porque Evandro, o Evandro me espera para a gente conversar ainda sobre o descanso e a saúde mental. Muito das nossas doenças são causadas ou têm causa relacionada ao estresse, não é? Sem dúvida, né? E, na verdade, a gente hoje se fala muito dessa questão do burnout, né? Que o burnout, ele é um nível de estresse associado ao trabalho. Quando você se coloca sempre numa posição de produção, quando você recebe sempre uma pressão muito grande, inevitavelmente você vai ter a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. O problema é que o problema do estresse não é... O estresse, ele até que ele é benéfico, porque ele nos protege. O problema E é nos quando... põe em atividade, né? Nos põe em atividade. Mas a intensidade do estresse e o tempo que o estresse dura. Então, se você não tem períodos de descanso, você começa a ter o cortisol, que é um hormônio excitatório, o tempo todo fazendo com que o seu corpo esteja em estado de alerta. E aí você começa a ter uma diminuição do seu estado imunológico, né? do seu sistema imunológico. Então, sem dúvida, se você não tem os ciclos bem definidos, com períodos de descanso, você, inevitavelmente, você vai ter uma diminuição do seu sistema imunológico que vai acarretar no aparecimento de doenças diversas, né? Muito bem, tem uma interação aqui pra gente, joga pra cá, pra você aí de casa que perguntou, é o Bernardo Moura, de Palmas, Tocantins. Olá, minha rotina está muito corrida, isso tem me deixado triste, vejo meus filhos crescendo sem conseguir ter tempo para eles. Me sinto culpado por isso, porém preciso trabalhar para sustentar minha família. Conseguir tempo disponível é meu grande desafio. E não é assim com milhões de pessoas, né? A sobrevivência. Exatamente. A gente precisa entender que, diante de um cenário desse, existe uma complexidade gigantesca, onde existe uma carreira, talvez uma formação que foi desenvolvida para que se exercesse essa carreira, existe uma rede de apoio que talvez não seja muito vasta, talvez seja uma rede de apoio mais escassa. Quando eu digo rede de apoio, eu digo de pessoas, né, que podem ajudar a cuidar da logística da casa, né, parentes, assim. Então, sempre quando a gente fala, eu ouço declarações como essa, reclamações, né, pessoas trazendo essa dor do excesso de trabalho e da necessidade de ter que trabalhar para sustentar a família, a gente vê uma situação complexa. Mas, para a gente sair de uma situação como essa, é necessário planejamento. Então, talvez você não vá conseguir sair de uma hora para outra de uma situação como essa. Mas quem sabe fazer um curso, quem sabe tentar colocar uma outra rota para a sua profissão. Se hoje você é empregado, talvez ser um empreendedor possa melhorar um pouco essa condição, te dando mais flexibilidade de horário. Se você hoje é empreendedor, quem sabe ter uma renda fixa pode te ajudar também. Então, cada caso é um caso, mas isso é uma dor presente, assim, acho que na grande maioria das pessoas hoje em dia, né? A falta de tempo. Mas entender o porquê você faz isso também é muito importante. E às vezes até um processo terapêutico, tudo pode te ajudar a entender, a avaliar por que você está nessa condição. Será realmente que você não tem tempo? É uma questão de organização, talvez? Né? Ou será que é tão necessário assim você trabalhar esse tanto para conseguir sustentar a tua família? Então existem várias questões envolvidas aí. Até o parâmetro do que nós chamamos de para sustentar a minha família. Muitas vezes a gente joga lá para cima o que eu quero oferecer para minha família, as condições melhores, mas a custo da relação, a custo da própria saúde, quando muitas vezes a gente precisa baixar um pouquinho essa ansiedade de ter, se for a questão de ser trabalhado, você viver. Exatamente. Viver.
E às vezes é melhor você viver com paz e Isso. desfrutando, né, dos momentos de alegria com a família, do que necessariamente elevar o seu status, a sua aquisição de bens materiais, e que são coisas que, inevitavelmente, você pode comprar da melhor qualidade, mas um dia vai acabar, um dia vai passar. Mas o relacionamento com a família, tudo é algo que a gente entende que se perdura pro resto da vida. Fica aqui até um lembrete de que se alguém quiser saber mais sobre, por exemplo, desejos e a nossa saúde mental, o livro do Evandro Laire, como é o nome mesmo do seu livro? gente? Preciosa Liberdade. Eu fiz o prefácio, eu pergunto para ele, como é mesmo Preciosa Liberdade? Fantástico. Ó, vamos para mais uma interação agora da Rafaela Mendes, e ela diz o seguinte, ela é de Florianópolis. Olá, pessoal, quais estratégias posso usar para evitar que o estresse da semana se prolongue para o final de semana quando tenho tempo livre? Você até na sua primeira resposta já trouxe algo de parte disso aí que a faz sofrer. Exatamente. É importante você ir desacelerando. Quando você vai chegando perto do seu dia de descanso, você vai desacelerando. É muito difícil a gente ter uma chavinha que a gente liga e desliga instantaneamente. Então, esse processo de se preparar para o dia de descanso, ele é importante. Mas é importante também que no dia de descanso, você consiga fazer coisas que realmente te deem muito prazer. Vou dar um exemplo meu aqui. Existe uma coisa que é extremamente redentor para o meu estado psíquico, que é tocar violino. Eu não sou um grande músico, não toco assim muito por aí, mas toca bem. Toco há 15 anos já, mas é impressionante. Quando eu começo a tocar, eu entro dentro daquele momento e não importa, é instantâneo. De uma hora para outra, eu esqueço de tudo que eu estava pensando. Então pode ser que você também encontre o seu hobby, onde você consiga mergulhar nesse momento de prazer e você consiga, de maneira mais rápida e instantânea, se desligar de todo aquele estresse, de tudo aquilo que você viveu durante a semana. Muito bem. E olha, tanto para este caso quanto para o anterior, principalmente o anterior, nós vamos tratar disso no próximo bloco, mas em especial, a gente precisa saber de quem nós dependemos. Se nós pensamos que vamos viver só com a força do nosso braço e não da força do braço de Deus, quem nos dá sustento, nós estamos tomando o caminho que os que não conhecem a Deus tomam. Nós muitas vezes estamos trabalhando com as nossas próprias forças para nos sustentarmos, para termos, para realizarmos. Mas onde está o braço e a força de Deus? Há mais prosperidade na obediência a Deus do que você imagina. Há mais prosperidade em você descansar em Deus do que simplesmente relaxar da sua rotina. Evandro, quero te agradecer muito por hoje, tá? Obrigada por ter vindo ficar com a gente, mais uma parte do nosso programa nos abençoando. Sempre uma alegria estar por aqui, compartilhar um pouquinho da experiência e ajudar o pessoal de casa aí. Evandro Laire, lá no Instagram, inclusive para você conhecer e pedir o livro Preciosa Liberdade. É simplesmente incrível o conteúdo. Vai por mim. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você. Até já. Vamos lá, gente, de volta por aqui no seu Entre Família. Já chegamos ao nosso último bloco, mas esse bloco está importantíssimo. Por quê? A gente trouxe várias pontas aqui, né? Falando sobre o sábado e tal, que sim, precisamos de um momento de descanso e tudo mais. Mas agora é o momento da gente compreender biblicamente, né, o que o sábado representa na nossa vida, da humanidade como um todo, porque não é apenas para um grupo ou outro, não, é para todos. O sábado, ele foi criado para toda a humanidade, para ter esse encontro com o Criador, né? Mas ao longo do tempo a gente vê como as coisas vão se perdendo, né? A essência continua, o que Deus colocou lá desde o começo continua, mas o ser humano, né? O mal entrou nesse mundo, o inimigo tenta sempre distorcer aquilo que Deus fala uma coisa, Deus fala que é o sábado, o inimigo fala não, qualquer dia da semana está tudo certo, né? Mas não é assim que funciona. Vamos rodar um VT agora, trazendo para a gente entender um pouquinho sobre o sábado e já o pastor Aleixo vai nos ajudar a compreender melhor esse tema através da Bíblia. Olha, eu creio que muito do que passa aqui na minha cabeça já passou também aí pela sua. Sabe aquela cena de domingo, cidade meio calada, poucas ou nenhuma pessoa na rua? É um clima meio, sei lá, é meio que o momento de cada um refletir na própria história, no que pode mudar, no que pode melhorar, no que pode iniciar. E falando em início, depois de um domingo cheio de sei lá e cada um na sua, lá vem ela, a segunda.
e ela tem todo um som diferente. E isso pode mudar de cidade para cidade. Aqui na minha, é cada um na sua. É ônibus pra lá e pra cá, gente passando, gente conversando, gente mais séria, gente que no meio do caminho já está, ó, na labuta. E mesmo assim, dá até pra dar um sorriso no ônibus, como fez a moça que eu não conheço, mas já quero ser amigo. É que ela parece ser tão gente boa. Ou até aquele senhor que se inspira em todo esse caos na avenida mais paulista de São Paulo. E aí, cansou? E se eu contar que no final do dia, toda essa cena vai se repetir? E amanhã, quarta, quinta, sexta... E os dias vão se passando e o que não deu pra resolver ontem, cara, tem que resolver hoje. Ah, e se eu contar que além das preocupações lá do trabalho, também tem as preocupações de casa. É que a gente fica assim meio dividido, sabe? É aquela história que não temos um dia de paz. E como buscamos isso? E às vezes, os sinais estão aí, ó, na nossa cara. E nesse vai e vem da semana de uma cidade grande que parece não parar, como é que fica a mente? Dá pra desligar? Se concentrar num único a fazer por vez? Ou a pessoa pode até estar aqui, mas a cabeça já num outro dia nas tantas outras atividades? A cidade é grande e os desafios de cada dia também. Só que se você não parar por conta própria, não buscar um sinal, outras coisas podem chegar e estacionar na sua vida. Olha só, recentemente uma pesquisa ela atualizou alguns dados e sabe no que resultou? 26,8% aqui da população do país tem ansiedade. E quem disse isso foi a Organização Mundial da Saúde. E mais, 1/3 da população mais jovem, que representa ali dos 18 até os 24 anos, também tem ansiedade. Ou seja, parece que a gente precisa desacelerar um pouco. Quem sabe algumas horas de calma, de folga, quem sabe um dia, parece que por aí a gente conseguiria resolver um pouco mais da situação. E depois pensar em cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, chegou a sexta-feira e já vem preparando algo diferente. É que o 7º dia tem toda uma vibe boa, até mesmo o final do dia anterior já passa isso. Mas isso eu não preciso nem falar porque é algo muito especial, é único e não vale a mim roteirizar esse sentimento que mora aí ó com você. Só sei que tem tudo pra ser especial. Nisso? Ah, nisso eu creio. Esse é o ritmo da nossa vida, né? A gente se deixar, a gente acaba sendo atropelado por esse ritmo frenético que o mundo, a vida como um todo, tenta nos levar. Mas precisamos desacelerar e trazer um ritmo novo para a nossa vida, com base no que a palavra de Deus vem trazendo para a gente. Não é mesmo, pastor Aleixo, Darleide? E como é importante a gente pensar de que a lógica de Deus é uma lógica da perfeição. Se você for pensar, por exemplo, na própria criação, o ritmo com que a Bíblia apresenta o mundo, a visão do mundo, é do perfeito para o imperfeito. Então, o imperfeito é uma invasão na vida que Deus criou. E a gente, às vezes, quer raciocinar com o contrário. Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, se você fizer uma atividade física, você vai ter uma vida melhor. Não é essa a lógica de Deus. Deus está dizendo que se você não fizer atividade física, você vai ter uma vida inferior àquela que você teria. Se você se alimentar bem, você vai viver melhor. Não, se você não se alimentar, você vai viver pior. Porque as coisas que Deus criou, criam-se perfeitas e elas se estragam. Então, o sábado, como mandamento de Deus, ele não melhora a sua vida. Porque você foi feito conectado com a criação. Nós somos da criação, nós não somos no mesmo nível da criação. O ser humano está muito acima de todo o restante da criação. Ele é a coroação no final da criação. Tudo que Deus fez, Deus fez para receber esse ser humano. Mas a ausência de obediência danifica e encolhe a sua vida. Então, o sábado não melhora a sua vida. Mas a ausência de obediência a Deus, ela não só diminui sua vida aqui, como ela tira de você a vida eterna. Não existe vida eterna em desobediência. Pastor, nessa direção,
durante toda a semana nós fomos construindo aspectos da organização, planejamento, para a gente viver a experiência do sábado de modo mais confortável, de modo mais inteiro, mais íntegro. Mas a gente corre sempre o risco de permanecer nesse círculo. Olha, é bom para você, olha como você é fofo, é um dia para você descansar. Às vezes dá a ideia de que é até um dia de folga. Olha, se organiza a semana toda para você folgar no sábado. Porque se você folgar no sábado, você vai ter saúde mental, suas relações serão melhores. O que que acontece, aí pegando essa esteira que você já acionou para a gente pensar, o que que deve ser então esse processo de compreensão sobre o sábado ser o dia que é e não um dia de folga? Vamos pensar em dois textos. O primeiro, quando Deus cita o sábado pela primeira vez. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra, o mar e todos os seus exércitos. E havendo Deus acabado, tudo que fez, no sétimo dia ele descansou. O descanso não é de Adão, o descanso é de Deus. Muitas vezes faz a pergunta, né? Se Deus não estava cansado, por que ele descansou? Porque a expressão descanso ali, Shabat, é parar um trabalho específico. Então, qual é o trabalho específico que Deus parou? Ele parou o trabalho de criar. Quando já alguém chega para Jesus e fala assim, ó, meu pai trabalha até agora. Então, neste momento, no sábado, Deus não está criando, mas significa que Deus não está fazendo nada. Então, ele parou o trabalho de criar. E quando ele chega e entrega o mandamento para a gente, ele fala, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o Shabat, é o descanso do Senhor teu Deus. E aí você para de fazer a tua obra e começa a fazer uma obra dele. Portanto, o sábado não é um dia de não fazer nada, é o dia de não cuidar dos seus interesses. Não é o dia de não trabalhar de forma nenhuma, é o dia de você não trabalhar para você. Portanto, o sábado é, em essência, um dia de servir. Em essência, ele foi criado para servir. Então, na relação entre Adão e Deus, Adão para de fazer tudo que é para ele e começa nesse dia exclusivamente a fazer tudo que é para o Senhor. Portanto, o tempo sabático não é o meu tempo. O tempo sabático é o tempo dele. Não é o meu descanso, é o descanso Não dele. é o meu descanso. E nenhuma parte de nenhum mandamento o descanso sabático é nosso. Nenhum. Lembra-te do dia do sábado, do Shabat, para o santificar. Quando eu falo Shabat, porque é a mesma palavra para descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat. É o descanso do Senhor teu Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, agora eu vou parar e você vai trabalhar. Nos outros 6 dias, eu fiquei trabalhando para você. E agora você vai trabalhar para mim. É por isso que quando você fala assim, Jesus nos guardou o sábado, Jesus foi a perfeita guarda do sábado. Jesus foi encontrado na carpintaria no sábado? Não, porque a carpintaria era da família dele. Então você não vai ver Jesus na carpintaria, mas ele está trabalhando. Ele está curando, ele está alimentando, ele está pregando, portanto ele está servindo o Pai no sábado. Então o sábado é dia de serviço. Quando eu falo assim, eu vou parar o sábado e agora eu vou pensar só em mim e minha família, isso é transgressão. Perfeito. Essa transgressão, porque aí eu continuo pensando em mim. E o texto de Isaías é maravilhoso, quando ele fala assim, qual é a lógica do sábado? Parar de cuidar dos seus próprios interesses. E qual o cuidado que eu tenho que ter? É meu interesse não ser estressado. Então, se eu falo assim, então agora eu vou parar e vou descansar nesse sábado, vou dormir o dia inteiro para não ficar estressado. O seu interesse permaneceu intacto, não mudou o seu interesse. Agora, você só vai vencer de fato tudo que te aflige, vencer o estresse, vencer o dano, quando você parar de pensar em você. Porque lá, em última essência, o dano que está sendo causado na nossa vida, nesse mundo, é porque o mundo é egoísta. Nós trabalhamos muito porque o mundo está numa lógica egoísta, nós ficamos estressados porque a lógica do mundo é egoísta, e a gente está todo doente porque a lógica central do mundo é egoísta. Agora, o povo lá, os fariseus em especial, não todo o povo, mas os fariseus em especial, eles acusavam Jesus de trabalhar aos sábados porque ele fazia milagres. Na minha cabeça hoje, já, segundo o Evangelho, fazer o que Jesus Cristo fazia não deveria ser chamado de trabalho, do ponto de vista do nosso entendimento de trabalho, dos outros 6 dias. Mas o acusavam de trabalhar, justamente pela lógica equivocada que eles tinham em relação ao mandamento que se perdeu no tempo. Porque a lógica dos fariseus é um sábado, é um encontro sem ter alguém para se encontrar. É exatamente isso. Ele fala, é uma religião despersonalizada. Então, e isso é uma lógica que nunca parou de funcionar, porque hoje se fala de tentação sem falar que existe um tentador. E hoje se fala de salvação sem falar que existe um salvador, e se fala de dia da criação sem falar de um criador. Então, o que Jesus falou assim, não, o sábado,
eu paro de trabalhar, mas existe uma pessoa envolvida no sábado. E essa pessoa é o Criador. Então, pensar no sábado sem pensar no Criador não é pensar no sábado. Quando Jesus falou assim, o sábado foi feito por causa do homem, isso não significa que o homem é que determina as regras do sábado. Isso significa que aquele dia é o dia de o homem encontrar-se com o seu Criador. Se não houvesse essa relação criatura e Criador, não existiria um dia para este encontro. Então, o sábado, ele aprofunda um relacionamento quando o convívio ele é colocado em exclusividade. A gente pode falar assim, se a gente se encontra aqui, nós, do Entre Família, todos os dias no Entre Família, isso significa que o nosso relacionamento está circunscrito à rede Novo Tempo de Comunicação. Então, se tirar Novo Tempo da nossa vida, a gente deixa de ser amigo. Agora, se a gente se dispõe a fazer mais atividades juntos, por exemplo, o Abinal aqui citou que final de semana, aqui ó, foi almoçar lá na casa da Darleide. Isso significa um relacionamento de dedicação exclusiva para fora de um ambiente que não depende de você. Aí o relacionamento fica aprofundado. Quando Deus fala assim, ó, eu vou com Deus para o meu trabalho. Tá, mas você está levando ele para o seu trabalho. Eu vou com Deus para a minha faculdade. Você está levando Deus para a faculdade. Aí chega no sábado, Deus fala assim, agora você vai para onde eu te levo. E agora esse tempo você não pensa em absolutamente mais ninguém, só comigo. Então essa dinâmica de relacionamento que existe entre você e Deus, numa exclusividade e intimidade, faz com que a exclusividade e a intimidade se aprofunde. E aí você encontra o desfrutar do descanso dele. Verdade. E a gente pode dizer que um dos temas mais intrigantes da humanidade é saber de onde viemos, para onde vamos, né? Qual o propósito da minha vida, por que eu estou aqui, a criação, né? Deus, lá no começo de tudo, Ele, pensando em mim, pensando em você, Ele criou todo esse ecossistema, tudo que existe à nossa volta. Eu fico pensando em um pai e uma mãe, quando prepara, quando sabe que está para vir um bebê, eles preparam todo o quartinho, eles fazem todo o preparo ali para receber essa criança que é tão aguardada. E a criança vem, né, e já tem tudo prontinho para ela, seguindo a lógica normal, né, quando o filho planejado. E aí o filho já vem, tem a caminha dele, tem o quartinho, tem as coisinhas, tem a roupinha dele, tem tudo ali pensado nele. E Deus, pensando no ser humano, também criou, né, todo esse planeta que nós temos. E muito bem trazido aqui essa questão, depois de já ter criado o homem, criou o sétimo dia, esse dia todo especial que é dele, que é de Deus. Ele convida a gente para fazer parte disso tudo com ele, celebrando toda essa criação, celebrando tudo isso que ele fez para mim e para você. Ele nos convida para fazer parte de tudo isso e você, amigo, amiga da Novo Tempo, é convidado também a experimentar dessas bênçãos que a gente está falando aqui, através também do conhecimento mais aprofundado da Bíblia, mais aprofundado da Palavra de Deus. Eu tenho aqui para enviar para você a revista Eu Creio, que aborda a criação, ela fala também sobre o sábado, que a gente está conversando aqui, fala sobre a lei de Deus, fala sobre o batismo, ela fala também sobre a volta de Jesus, fala sobre o que acontece com a pessoa depois que ela morre, né? A gente sabe da origem da nossa vida, mas e depois? Quando morre, o que acontece? Fala sobre esses e vários outros temas também. Tudo nessa revista que a gente quer enviar para você, que vai entrar em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Entre em contato com a gente agora, não deixa para depois não, agora mesmo. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Eu Creio. E sabe quando você vai pagar por ela? Nada. Sabe por quê? Os Anjos da Esperança já pagaram por esse material para que chegue gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Lembra mês de março que a gente estava fazendo aquela campanha para lançar essa revista, convidando mais Anjos da Esperança? Eles vieram, pagaram o custo desse material para que você receba gratuitamente. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça sua revista e chega gratuitamente aí para você, tá bom? Tem um texto que você conhece, você de casa aí, e eu tenho certeza que alguma parte dele você já ouviu, que é um convite de Jesus. De todos os convites que Jesus fez nos evangelhos, esse é um daqueles bem diretos, assintosos, olhando no seu olho. Em Mateus capítulo 11, terminando o capítulo, no verso 28, diz assim: venham a mim.
E ele diz, venham a mim. E por favor, se eu for falar para você a coisa mais importante desse texto, e mais importante sobre sábado e sobre descanso, é essa parte. Ele não falou vá à igreja, ele falou venha a mim. Porque você for à igreja, sem na igreja tiver a intenção de encontrar-se com ele, você vai se tornar um fariseu. E vai começar a amar os bancos, a amar os ritos, a amar as formas e não amar uma pessoa. Ele falou, venha a mim. Ele não disse vá até um livro. Porque se você for até as páginas da Bíblia procurando conhecer coisas, mas não conhecer a pessoa da qual o livro fala, você vai aumentar a sua chatice. E vai aumentar até o seu estresse e o seu senso de culpa. E quando você aumenta o senso de culpa sem aumentar o senso de graça, você fica muito pior do que estava antes. Ele diz, venha a mim. E agora ele descreve qual tipo de pessoa que tem que vir a ele. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. É interessante que a palavra que Jesus usou aqui para sobrecarregado é uma palavra que no grego ela tem como sentido original você que tomou uma surra. É isso que ele está dizendo. E a gente vive assim, apanhando do mundo. Muito, muito. Eu lembro que meu pai usava uma frase e falava, e como é que está o coração? Meu pai falava, já abateu. Hoje está apanhando. Mas a gente está assim no mundo, né? Nosso coração às vezes bate, mas a maior parte do tempo passa apanhando e a gente fica sobrecarregado. E ele fala, e eu vos aliviarei. Não é central isso? Eu vou aliviar você. Mas olha como que ele vai aliviar, porque ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Se você tiver a curiosidade de bater o olho na sua Bíblia, o próximo assunto é o mesmo, porque o capítulo 12 começa falando de sábado. E a palavra que usa aqui para sábado, catapauses, é a mesma que ele vai usar em todos os outros momentos para falar de descanso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, você só vai descansar nele não quando ele tira o seu jugo, mas quando ele tira de você um jugo inadequado. Porque ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Portanto, quando ele está falando de descanso, ele não está dizendo que descanso é simplesmente você parar de fazer tudo. Descanso é você começar a encontrar propósito fazendo as coisas que ele te disse para fazer. Procure hoje descobrir em Jesus o que é que você tem que fazer. Porque uma vida fazendo por Deus é muito mais gostosa do que uma vida quando a gente tenta não fazer alguma coisa. Errar o mal, não fazer nada de errado, faça o correto com Ele e você vai encontrar descanso. Amém. Feliz sábado. O mundo diz para você esquecer, mas Deus diz para você lembrar. Lembra-te do sábado. Feliz sábado para vocês e até Até mais, semana gente. que Feliz vem. sábado.